Sim, amigos, vocês estão no Brasil, vocês estão em Araxá. Olha só essa vista. Contact, Mangusta, Espada, de Tomaso Longchamp lá no fundo, Mercedes 380 Compressor, Aston Martin DB6, GT Malzone. Que mix mais maluco é esse? E a cara de Araxá. É o evento mais especial de carros antigos que a gente tem aqui no Brasil. E esse começo desse vídeo que eu tô humildemente gravando de forma improvisada aqui com o smartphone mostra o nível desse evento aqui, organizado pelo pessoal do Veteran aqui de Minas Gerais, sempre aqui no Hotel Tauá, o Gran Hotel Tauá. Bom, começando aqui, evidentemente, com esse destaque aqui que acho que merece toda a nossa atenção, né? Que habitou aí os pôsteres de várias crianças e adolescentes, incluindo eu, né? Um Contact aqui, 25º aniversário, edição de aniversário. A mais potente, né? Motor 5.2. Sim, 5.2 com os Lamborghinis mais recentes. Inclusive, esse motor Lamborghini foi produzido para lá de meio século, né? Então, é um motor extremamente especial. É uma coisa muito interessante que o Miura, ele nasceu para o Contact nasceu para suceder o Miura, né? E aí teve uma revolução de conceito. Substituir um carro com o Miura era um grande desafio e Marcello Gandini conseguiu vestir esse conceito com esse design simplesmente atemporal, né? Que nasceu muito limpo, isso que é muito legal, né? O Miura nasceu brigando com carros como a Ferrari Daytona, num conceito muito mais limpo de design, e aí terminou com esse conceito extremamente radical, aquele toque meio de tizeta, né? Meio brigando assim com a ideia de design de Ferrari F40 e afins. Então é um carro que enfrentou muitos rivais diferentes da história do automóvel dos super esportivos, né? Olha só a largura desse pneu aqui, 345 milímetros de borracha num pneu aro 15, um P0 assimétrico. Se não me engano, inclusive é o mesmo pneu que a F40 utilizava, né? Essas rodas OZ deve ter para lá de 12 polegadas, por aí. É engraçado que na frente a gente tem um pneu 225. E um conceito mecânico interessante desse carro é que o Miura, ele tinha um V12 na transversal, né? E aí aqui, o Paulo, que era o engenheiro-chefe responsável pelo desenvolvimento desse projeto, ele quis distribuir melhor as massas, além de uma melhor aerodinâmica, né? Então, o que ele fez? Pôs o motor na longitudinal, mas o câmbio, em vez de ficar para trás, como seria normal num carro de competição, ele espetou para frente. E é por isso que você vê que o console central desse carro é tão elevado, que compromete um bocado a economia também, né? A cabine do carro dá pra ver que ela é bem apertadinha, bem interessante. Que coisa maravilhosa. E aqui atrás, cara, olha só, de Tomaso Mangusta, carro extremamente raro em todo o mundo. Foi o carro que foi o antecessor do Tomaso Pantera. E ele tem um conceito de design que eu acho maravilhoso, acho muito específico. Olha só a forma como esse capô traseiro abre, por exemplo, estilo Gullwing, né? Cada porta abre para um lado. As primeiras unidades, inclusive, não tinha nem cinto de segurança, você tem uma ideia. Isso aqui já tem, não sei se foi adaptado ou não. Um carro extremamente elegante em proposta de design e que ele nasceu, olha só que interessante, nasceu de um desentendimento entre o Carroll Shelby e o próprio De Tomaso, Alessandro De Tomaso. Eles iam trabalhar juntos em um projeto de Can-Am e por uma série de razões eles acabaram se desentendendo e o Carroll Shelby acabou se voltando aí para a Ford, né, para desenvolver o projeto do GT40. Então nasceu o GT40 em base desse desentendimento e do lado do De Tomaso nasceu o Mangusta, derivado do conceito que eles estavam desenvolvendo para a competição, aquele campeonato Can-Am, que praticamente não tinha regra, né? E aqui a gente tem um De Tomaso Longchamp. Era o Deauville e o Longchamp, os De Tomaso com motor dianteiro, né? Sempre derivado de Ford, se não me engano aqui é um 351 Cleveland. Aqui, por sinal, é a mesma família de motor, mas um motor menor, deve ser um 289 ou um 302, que eram os motores do Mangusta. E esse aqui é um Gran Turismo de primeira linha, né? É um carro de trechos relativamente curtos, especialmente se a gente comparar com o Deauville. E um design muito interessante. Amigos, é isso mesmo. Vocês estão vendo 3 Ferraris 365 GTB/4, 3 Ferrari Daytona. Eu tenho uma relação meio estranha com a Daytona, porque eu sei que tem muita gente que não gosta, mas essa é uma das minhas Ferraris favoritas por um motivo especial. Esse carro ele ainda é um V12 Colombo, que é o primeiro V12 Ferrari, aquele 125S, né? Que o Gioacchino Colombo, parceiro, né, do Enzo Ferrari dos tempos da Alfa Romeo,
desenvolveu para o Enzo Ferrari, até talvez prevendo, né, que fosse ter muitas evoluções esse motor. Ele manteve uma distância entre cilindros muito grande, que permitiu que o motor fosse aí de mais ou menos 250 centímetros cúbicos para quase 400 centímetros cúbicos por cilindro, né? A descrição 365 é justamente o volume de cada cilindro, né, caras? Então eu gosto desse carro porque ele mantém o V12 Colombo na posição dianteira, ou seria central dianteira para ser mais coerente, né? Então, como as clássicas Ferrari 250 GTO e etc. Mas ele já tem um design já mais setentista, que ainda mantém as principais características de design das Ferraris clássicas, né? Então, as lanternas redondas atrás, essas rodas de 5 pontas que também fazem essa transição. Então, presente de carros como esse aqui, até F40, 308, 328. E é um carro que tem essa pegada, vou aqui cometer um crime, mas enfim, lembra um pouquinho o conceito do Corvette. Então é um carro meio que foi mesmo, né, nascido para abraçar o público americano, né? Toda aquela coisa do Luigi Chinetti, né, da NART, North American, a operação toda, né, que levou aí a Ferrari para os Estados Unidos, enfim. Então é um carro que, e como eu gosto muito de carro americano, ele conversa comigo em especial, cara. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu acho esse carro bárbaro, maravilhoso. Vocês estão vendo aqui então 3 unidades, 2 com interior preto e uma com esse interior caramelo. Sem comentários, né, caras? Aliás, aqui muito próximo, a gente tem um carro que também V12 Colombo, que depois acabou culminando na evolução desse carro aqui. Foi a 412, né? Que foi a última aplicação do V12 Colombo. Então esse aqui é um 365 GTC, é um 2+2. Tem esse formato que esse sim, ainda mais controverso, né, de carroceria, mas que vai muito na direção daqueles Grand Touring que a gente estava vendo, né? Na Maserati, na própria De Tomaso. Então tem uma coerência sim a Ferrari apresentar esse tipo de design. E aqui um carro que por muito tempo foi deixado meio de lado pelos fãs mais apaixonados de Ferrari, até que nos últimos 20 anos é um carro que sobe na vertical em termos de valuation, né? 246 GT, GTS, nos primeiros anos de produção, 73, 74, carros V6, né? Muito compactos, com conceito de design maravilhoso, né? Muito baixinhos, muito compactos, um conceito, vamos dizer, que contradizia um pouquinho a tradição das Ferrari na época, mas que hoje a gente vê em veículos como a própria Ferrari Roma, né? Aqui na minha frente uma 328 GTB, conceito de design já bem clássico, né? Aqui já da era V8 da Ferrari, tão importante. E olha só aqui, ó, uma Testarossa e uma Berlinetta Boxer. Aqui sim é virada de chave da Ferrari, né? Porque até essa era aqui das 365 Daytona, quase todas eram motor na frente, né? Aí tivemos aqui, beleza, Dino, já o motor central traseiro. Mas foi aqui que realmente os carros potentes com motor grande foram para trás, né? A Brigitte Bardot, na Berlinetta Boxer, que trouxe esse conceito então da Super Ferrari com motor central traseiro, né? Então aqui um V12 contraposto, né? E a evolução desse motor foi parar na Testarossa, que, bom, dispensa comentários, né? É um carro que tem os seus exageros de design. Eu não acho um carro muito harmônico, para ser bem franco com vocês. Eu acho que a gente tem uma harmonia muito mais feliz nessa proporção de carroceria, né, da Berlinetta Boxer. Mas, vamos lá, né, é uma Testarossa, então é um carro épico e tem vários chegando agora aqui no Brasil, né. Daqui uma vista geral. Claro, gente, lá no fundo a gente tem uma 360, a gente tem uma 488. Vocês me perdoam se eu não entrar muito a fundo em detalhes ali, porque, vamos lá, né, a gente tá em Araxá e esses carros vocês veem aí com uma certa frequência aí até em... Para quem mora em São Paulo, só dá um pulinho na Vida Europa ou no postinho ali da Ponte Cidade Jardim. Já essa vista aqui é muito raro, né? Então a 328 é muito linda essa carroceria, né? Tecnicamente não é um carro das melhores Ferrari, mas eu acho lindo, lindo, lindo demais. Isso aqui dispensa comentários, né? Ele tem uma proporção muito de carro de corrida mesmo, né? Da década de 60. Então, cara, eu acho incrível. É sensacional. Esse desenho meio de canopy, né? Da cabine. E é lógico que eu vou terminar essa sequência aqui de Ferrari
de novo aqui nas Daytona, né, cara? Tenho que fazer isso, desculpem. Melhor, né? Vou terminar com um close ali no cubo rápido dessas rodas aqui, essas campanholas. Aqui a gente tem uma dupla de Cadillacs. Aliás, lá no fundo tem uma série de Eldorados dispostos em ordem cronológica. Eu preciso mostrar para vocês. Aqui a gente tem esse maravilhoso Rolls Royce Phantom 3 V12 para lá de 7 litros. Carro exclusivíssimo, mão inglesa. Aqui a gente tem esse sistema de persianas no lugar daqueles respiros, né, que seriam mais tradicionais. Isso foi um pedido desse comprador que encomendou esse carro originalmente. Simplesmente maravilhoso. E aqui, caras, a gente tem uma sequência bem interessante, que é o seguinte: um 4-porte aqui, que inclusive é a mesma plataforma que a gente vê naquele de Tommaso, o Longchamp, que ficou ali atrás, agora não dá pra gente ver. Mas aqui, olha só que interessante essa dupla de Maseratis aqui, né? O Ghibli e Indy. Olha só como que estava o conceito de carro da Maserati dos anos 70. Então, fim da década de 60 e começo da década de 70. Uns Gran Turismos extremamente arrojados e sofisticados, né? Então, nessa época os caras estavam brigando de frente aí com Aston Martin, né? Olha o conceito do que era o carro esportivo italiano estradeiro, né? A gente sempre lembra de Ferrari, mas olha só o nível de sofisticação de design desse carro. Aliás, excelente gosto aqui na restauração desse Indy, né? Que originalmente esse carro inclusive tinha uma combinação de cores mais apagadinha, se não me engano era dourado, interior marrom, algo do tipo. E agora a gente tem esse azul clarinho com o interior marfim. Ficou muito, muito chique. Dá uma espiadinha aqui pra vocês, se o reflexo não esconder demais as linhas. Mas o nível de sofisticação na cabine desse carro é uma loucura. Dá uma espiadinha aqui na cabine do Ghibli também. Aliás, um carro não é nem 2+2, ó, 2 lugares só. O mais egoísta e hedonista que poderia ser. Olha só o nível de acabamento do carro, coisa maravilhosa. E tem um BMW que eu preciso mostrar para vocês aqui, um 3500 GT. Carro maravilhoso também, com motor derivado de carro de competição, do 350S. Então tinha muito essa coisa, né, do mundo das competições e das ruas. Eles conversavam muito diretamente, especialmente na Itália, nessa época, né. O Lancia Flaminia ali, olha só, com entre eixos curto, né? Carro que, com vocês lembra até um pouquinho a Pagoda, né? Será que eu tô fazendo uma afronta ao dizer isso? Acho que os amigos fãs de carro italianos talvez não gostem muito do que eu falei. Olha só que coisa linda. Agora eu tenho um BMW que eu preciso mostrar pra vocês. Esse carro a gente vai mostrar já já, que é talvez o carro mais exclusivo que a gente tem aqui, esse Isotta Fraschini. Mas o BMW que eu quero mostrar pra vocês, olha só que interessante. Vocês conhecem 328, né? Esse aqui não é uma 328, é uma 327. E esse carro usa um dos primeiros motores feitos pela marca, com motor 6 cilindros em linha. Já temos o duplo rim aqui. Olha só, um carro de 1939 com todo esse design. Então um detalhe muito interessante, né? A BMW, com todo esse background da aeronáutica, da aviação, eles já se preocupavam no conceito do carro como um todo, né? Então é um carro muito leve, com menos de 1000 kg. Imagina, um carro com menos de 1000 kg na década de 30, né? Década de 40, enfim. Motor 6 cilindros, que vocês estão vendo aí, minúsculo também, né? E esse carro tem uma coisa muito especial, que ele tem o motor da versão mais potente, né? Porque havia um motor mais simples, né, em termos de configuração, que, se não me engano, era M78 o código, e esse aqui usa o motor que foi equipado na 328, que é o M328 o motor também. E é um motor 6 cilindros mais forte, né, com mais ou menos 80 cavalos. Então o carro, pensa, década de 30, menos de 1000 kg, 80 cavalos. Olha só a preocupação aerodinâmica. Desse ângulo vocês conseguem ver bem como que eles tinham essa preocupação com realmente o arrasto ser o mínimo possível, né? Então toda essa linha meio que em formato de gota, justamente para a gente ter o mínimo de arrasto possível. E aqui no DB6, por sinal, continuando essa conversa sobre aerodinâmica, ele é um carro que lembra bastante o DB5, mas ele cresceu um pouco, né, em todas as dimensões praticamente, né, entre eixos, com um pouquinho mais alto. A grande diferença do DB6, e é mais fácil de identificar, é justamente a traseira meio estilo Ferrari 250, né, esse corte can, né, que é baseado num conceito, vamos dizer assim, de traseira de gota virtual, vamos dizer assim, né? Então esse tipo de desenho, ele acaba, o próprio ar acaba esculpindo
esse escoamento mais suave. Tem muitos fãs de Aston Martin que não são muito fãs, aí os mais, vamos dizer assim, rançosos, né? Não gostam muito desse toque meio italiano da traseira do DB6. Já eu acho maravilhoso. E a cabine desse carro, cara, é incrível. Realmente acho que o mais próximo que se dá para chegar de uma Ferrari dos anos 60, fora da Itália, é a Aston Martin. E esse carro prova isso em todos os sentidos, do acabamento interno ao sucesso que esse carro fez nas pistas, né? Toda essa linha, toda essa saga de Aston Martin. Aqui a gente tem um exemplar único aqui, né? Um Porsche, sim, uma daquelas 4 marcas que fizeram parte da fundação da Audi, né? Até onde eu sei, essa aqui é a única unidade. Olha só, limousine mesmo. Olha a cabine desse carro, cara. Tô esticando o braço aqui, eu mesmo não consigo ver os detalhes que vocês estão vendo agora, tá? Porta suicida da dianteira. Olha só o tamanho desse bloco, que coisa incrível. Mas é claro que a gente não ia ignorar esse Bugatti 57, né, gente? Passei ali, mas eu tive que voltar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um Stelvio, tá? Então o 57 a gente lembra muito do Atlantique, do Atalante, né? Super exóticos, mega conceituais. Esse aqui é o Stelvio, né? Um Roadster, carroceria Gangloff, que acho que é a única que produziu, inclusive, essa configuração de carroceria Stelvio. Lembrando que tinha outras ainda, né? Então a gente tinha a Galibier, que era 4 portas, 4 lugares. Tinha uma versão sedã, né? De 2 portas e 2 lugares também, que era o Ventoux. E aí aqueles conceituais, Atlantique e Atalante. E esse daqui, né? Então esse conversível de design extremamente exótico. Lembrando que o 57 ele marca a história da Bugatti, que estava muito voltada para os carros de competição, justamente com esse conceito mais, como eu posso explicar, casar a performance com exotismo, né, com um conceito, com ultra luxo, né? Então esse é um dos carros que realmente estabeleceu novos solos para a Bugatti, e o que você vê hoje nos produtos da Bugatti nos últimos 20, 30 anos, 40 anos quase, né, considerar aí o EB110, muito bebe da água dessa fonte aqui, né? Então muita performance, um motor grande. Aqui na versão sem compressor já deve ter uns seus 140, 150 cavalos, né? Coisa linda, olha esse cabeçotão, esse acabamento maravilhoso, carburador Stromberg aqui embaixo. E sem o compressor mecânico Roots, né? Se tivesse compressor mecânico, a gente está falando de um carro de mais ou menos 200 cavalos. E aqui esse sistema, esses caroços, estão vendo aqui na parte de trás do cabeçote, é o sistema de sincronização das engrenagens do comando, justamente com a parte de baixo. Passando por gente, aqui agora um Thunderbird maravilhoso. Coisas de Araxá, né, cara? Olha só que lindo. Esse aqui é o Maserati Merak, caras. Derivado do Maserati Bora, só que aí com o motor V6, derivado do Citroën SM. E aí, em vez daquela área transparente toda e coluna sólida, a gente tem essa coluna suspensa no carro que ficou menor que o Bora e que, isso é bem franco, eu acho mais bonito. É um pseudo 2+2, né, que a gente tem aqui atrás, não daria para chamar de uma fila de bancos, né. Volante com um raio só, né, lembra inclusive em estilo francês, câmbio inclusive de Citroën também. Maravilhoso design de Giorgetto Giugiaro. Para mim, um dos Citroëns, um dos Maseratis mais lindos que já foram feitos. Adoro o conceito desse carro. Ele consegue ser um GT, mas de proporções diminutas. Então, em termos de funcionalidade, é um carro que fica muito bom, dinamicamente fica interessante também. E é um carro meio underground, vamos dizer assim, né? Mas não menos maravilhoso. Eu acho que esse carro, inclusive, vai participar do leilão, que infelizmente a gente não vai conseguir acompanhar, mas que é organizado pelo nosso amigo José Paulo Parra. Você procurar aí circuito de leilões, você encontra o link do que rolou aqui. Aliás, todo evento de carro antigo praticamente de escala grande rola um leilão, então fica a dica aí pra vocês. Se tem barbatana, se tem carro americano, cara, a gente tá falando de Cadillac. Tem uma sequência maravilhosa de dourados, 1960 até 1954, se eu não me engano. Tinha que começar, na verdade, ter que mostrando aqui a traseira, né? E eu vou pedir para vocês olharem quando estiverem na frente dos carros, um detalhe interessante. Aqui a gente tem um 59, vocês vão ver que conforme a gente vai indo para trás na linha do tempo, eles vão ficando menos fluidos, né? Então o design do Dourado sempre com essa inspiração na aeronáutica,
mas ele foi ficando cada vez mais integrado, cada vez mais fluido. Então, acompanhar, sempre compartilhando um conceito em comum, mas vocês vão ver como que ele foi evoluindo, né? Então aqui esse preto aqui é um 59, vou seguir pro lado de cada cerca. Esse é um 60, 59, 58, olha só como aqui já é mais alto, né? Tem volumes já mais pronunciados em relação aos 60, mas vai ficando mais ainda. Aqui é um Biarritz. Note que aqui, né, teve a transição de 1 para 2 faróis também, né? Esse prata 57, ele é maravilhoso, né? Esse prata com interior azul claro, vou mostrar para vocês os detalhes. E quantidade de cromados que esses carros têm. Vou dar um close aqui, só nessa grade aqui, só para vocês sentirem o que é. O grafismo, né? O design da década de 50 é muito legal. É um excesso, né? É uma coisa... Olha esse friso, o detalhe desse friso aqui. A gente deve ter aqui uns 100 quilos só de peças cromadas de acabamento. Interior azul, metálico, olha que coisa linda. Não sei se vocês conseguem pegar aí pela câmera o reflexo do brilho dessas forrações. Muito lindo demais. 55 aqui, esse vermelho cereja com interior creme. 54. E aqui o último é um 1950, aí se eu não me engano aqui é um Series 62, não tinha o dourado eu acho nessa época. Foi em meados da década de 50 que a gente teve a introdução da variante ainda mais luxuosa, o dourado. E agora eu preciso mostrar para vocês, ali na frente, enquanto eu vou passando aqui pelas dianteiras dos Cadillacs, que eu vou virar de uma vez para mostrar para vocês um carro que é muito, mas muito interessante, caras. Um carro americano, e o pessoal sempre fala, acho que carro americano não tem nada de ousado e não sei o que. Olha só isso aqui, ó. Nos anos 30, esse carro aqui, Cord 810. E não é só questão de design, não. A gente vai olhar aqui à frente dele, vocês vão ver que tem umas coisas bem diferentes. Inclusive esse carro tinha um apelido engraçado, né, de caixão, justamente por causa desse nariz dele, né, conceitual, que lembra muito um barco também, né, lembra muito um design de embarcações. Vocês estão vendo, né, farol escamoteável, motor dianteiro, tração dianteira. Esse é o primeiro carro de produção dos Estados Unidos a ter tração dianteira. Na verdade é um dos primeiros do mundo também, porque a gente teve um Citroën Traction Avant, a gente teve um Cord anterior que também já tinha tração dianteira, mas olha aí, centro de gravidade baixo. E outra coisa que é muito interessante, o sistema de acionamento de câmbio desse carro. Olha onde tá e olha como é. Dá um zoom aqui para vocês verem. Olha que coisa incrível. Tem uma coisa de muito legal nessa época, né, dos anos 30, anos 40, muito experimentalismo, uma parte aerodinâmica, de conceitos de mecânica, de arranjos de powertrain. Então era uma época mágica realmente do automóvel. Vocês estão vendo esse acabamento aqui de madeira? Não exatamente madeira, um Tynwood. Walter, leitor, Flathouter, amigo nosso. Boa tarde a todos, é uma satisfação encontrar aqui o pessoal do Flathouter. Eu sou um Flathouter de muitos anos e pela primeira vez eu consegui trazer um carro para Araxá, aqui para todo mundo de carro antigo. Isso daqui é a meca do carro antigo, né? Onde você tem o Pebble Beach brasileiro. Então, eu estava conversando com o Juliano, o que esse carro tem de diferente? É isso aqui, ó, Tynwood, lata madeira. Porque os carros, como nós temos um exemplo ali do lado, eram muito feitos de madeira para economizar aço. Só que o processo produtivo era caríssimo, mas o mercado queria, porque é de uma elegância incomparável. Então, a indústria de fábrica começou a produzir esses carros, que são as falsas wood, Tynwood, apelido de Tynwood. Então isso aqui é de metal. Isso é metal. E que nós tivemos a nossa Belina, que você deve lembrar, a Belina com Sim, lateral de jacarandá. do Cisma, outro amigo nosso, leitor Flathouter. Então é um carro 1950, uma Station, que toda no padrão original, uma restauração original, com a padronagem original. Só a cadeirinha de bebê, que já é anos 60 para 70, mas foi uma licença poética para ficar engraçadinho. Eu tenho neto. Olha só, e é tecido, tudo coisa trazido linda. dos Estados Unidos original. No mesmo padrão eu tenho o folder do carro, como ele era propagandeado, que era a família americana fazendo passeios, fazendo piquenique. Ele tem umas características muito legais que se perderam na indústria, que era, por exemplo, isso
aqui, ó, a placa, na hora que você desce o carro, a placa Olha, vai na posição. ela mantém a posição. Ela fica assim para poder ser vista. Porque esse carro E a luz de posição também, né? Olha só. é um camping car, é um piquenique car. Você senta aqui, fica esperando o urso chegar para roubar a sua refeição em Yellowstone, né? Enfim, é isso aí. Mostra pra gente o cofre do motor que tá Vamos lá. lindo, tá maravilhoso também. Olha só que coisa maravilhosa. Olha o estado, o carro funciona, está funcionando perfeitamente, liga na chave, enfim, 6 volts ainda original, um orgulho. Que maravilha. Não é só fruto do meu trabalho, na verdade eu comprei de um colega lá de Curitiba, com o Bird, né, o carro estava bom, mas estava ainda precisando de muito carinho, porque estava uma restauração muito antiga. Eu revitalizei a restauração, revitalizei o cofre, que estava muito caído, botei peças que estavam faltando. Agora, um detalhe desse carro bacana, Juliano, é ver o teto. Você viu o Mogi, mas a gente faz que é em questão de olhar de madeira novo. mesmo. As travessas. Ah, elas são de madeira mesmo. Elas são de madeira mesmo. Eu filmei e me chamou a atenção isso. Olha só que coisa linda. Meu, parece um hotel de luxo. Muito legal. Parece coisa de embarcação também, né? O design, aliás, na década de 50 é muito inspirado, né? Na aeronáutica e nos barcos, né? E o legal, porque isso dá muito esforço, eu procuro manter os meus carros andando. É muito difícil, não é só o esforço financeiro. Inclusive eu vi um vídeo seu, Juliano, comentando com uma mentira. O carro tá perfeito, tá andando, e você falando que a gente sabe a encrenca que é você manter um carro antigo de qualquer ano funcionando, né? Sim. Porque você conserta uma coisa, vai outra. Ficou parado um tempinho, já estraga. E, pois é, pinga. Essa mesmo, antes de vir pra cá, deu pane no freio traseiro direito, enfim. Mas eu procuro manter os carros em estado de uso, dentro do possível. Mas eu mesmo já estou revendo esses conceitos, porque tem um limite para a quantidade de energia que você consegue colocar num carro. Mas esse carro vai participar, se Deus quiser, do passeio no sábado. Né? Passear pela cidade, eu vim com a minha esposa, com o Léo, com a esposa dele, vamos passear para levar o carro para a gente ir lá para achar. É isso, o carro antigo é isso, né? Parabéns, Walter. Valeu, Demais. obrigado pelo prestígio. Amigos, estou nas últimas da minha bateria, mas aqui a gente tem uma linda fila de Jaguar, né? Um E-Type, aqui é um 6 cilindros ainda, mas acho que é um Series 2. 2XK 120, inclusive o motor desse carro acabou vindo parar aqui, né? XK 140 logo ali na sequência, um Series 2. E ali no fundo, 356 já é um carro extremamente valioso, cara, mas esse é o Carreira, esse é o 356 Carreira. Motor Furman 4Cam. É aquele mesmo motor que foi parar no 904, inclusive, cara. Dependendo da configuração, o motor tinha quase 100 cavalos por litro. Nessa configuração de 2 litros especificamente, se não me engano, algo em torno de 130, 140 cavalos, que era a mesma potência, pra vocês terem uma ideia, do 911 que foi lançado logo depois. Imagina, 4 cilindros com a potência de um Boxer 6 cilindros, cara. Motor extremamente complexo, avançado, sistema de sincronização. Aliás, esses 4 comandos cabeçote era uma coisa completamente maluca. A gente tem uma matéria no Flatout que detalha muito bem a história e como funciona esse sistema de sincronização completamente xarope. Coisa de alemão, né? Ernest Fuhrmann. A gente sempre fala de Hans Metzger, né? Que, aliás, também tem um pouco de história aí com o Ernest Fuhrmann. Então vale a pena vocês procurarem lá no site Flatout a história.